Desde a introdução do Nen em Hunter x Hunter, um dos subtipos de Nen mais usados na obra foram as bestas de Nen. Mas você sabe o que são as bestas de Nen? Quais classes podem usar e como elas funcionam? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre as bestas de Nen no universo de Hunter x Hunter. As bestas de Nen são, em sua essência, construções de Nen, e elas naturalmente são categorizadas em dois tipos, conjuradas e emitidas. Entretanto, elas não são subtipos que só podem ser usadas por conjuradores e emissores. Na obra, temos vários exemplos, como Morel, que é um manipulador, e a partir da manipulação da sua fumaça, usa bestas de Nen automatizadas. E para isso, ele usa Nen de emissão e manipulação juntos. Existe um conjunto de características que difere as bestas de Nen conjuradas das bestas de Nen emitidas. Em sua maioria, as bestas de Nen conjuradas têm mais autonomia, e muitas dessas bestas de Nen têm habilidades próprias. Além disso, não são limitadas à quantidade de aura e poder do usuário, já que muitas vezes elas têm condições para serem ativadas, como os peixes interiores de Croro, que só podem ser conjurados em locais totalmente fechados. Como um bom exemplo da funcionalidade das bestas de Nen conjuradas, temos o Hackward Knuckle. Essa besta de Nen tem um conjunto de regras que não pode ser quebrado e após ser ativada é totalmente autônoma, independente da distância, tempo ou força do alvo. Uma vez ativo, o Hawker nunca será desativado até cumprir suas condições ou ser exorcizado. E como é uma regra simples que não causa dano aos seus alvos, a besta de Nen é totalmente indestrutível. Após se tornar o Ren opressor, ela impõe Zetsu a um alvo durante 30 dias e nesse período, independente do que aconteça com Knuckle, a habilidade não pode ser removida a não ser por exorcismo de Nen. Ou seja, as bestas de Nen conjuradas podem fazer atividades complexas uma vez ordenadas, ou seguir um conjunto de regras estabelecidas em sua criação. De toda forma, elas são autônomas. Uma vez ativa, essas bestas de Nen, na sua maioria, não dependem de comando do usuário que a conjurou. Além disso, as bestas de Nen conjuradas podem ter pensamentos e personalidade própria devido à sua autonomia. E essa personalidade não está ligada diretamente à personalidade do usuário de Nen que a conjurou. Haja vista o palhaço do Crazy Slots do Kite, que tem uma personalidade totalmente diferente do seu criador. Outra coisa que vale se salientar é que as bestas de Nen conjuradas nem sempre são visíveis às pessoas comuns como as conjurações naturalmente são. Isso normalmente tem dois motivos. O primeiro é que em sua criação, o usuário de Nen pode adicionar a condição da besta de Nen ser invisível a não usuários de Nen com a simples introdução de In na sua criação. Outro fator é que as bestas de Nen conjuradas especificamente têm uma determinada senciência, então elas podem decidir por si só serem invisíveis a não usuários de Nen, como as bestas dos príncipes de Kakin, que têm uma autonomia total sobre elas próprias, respeitando algumas poucas regras da Guerra de Sucessão. Por último, mas não menos importante, as capacidades das bestas de Nen conjuradas não estão no nível de equivalência ao seu usuário. Haja vista que o Hackward Knuckle funcionou até mesmo em guardas reais, e também podemos ver isso na besta de Nen do 10º príncipe de Kakin, que ficou extremamente mais forte após a morte da irmã do príncipe, sendo capaz até mesmo de enganar hunters extremamente experientes como a Biscuit. E lembrando que o Marayan, o 10º príncipe, é só uma criança que não tem o menor conhecimento sobre Nen, e mesmo assim a sua besta ficou de uma forma monstruosa, criando até mesmo uma própria dimensão para proteger o príncipe. Falando sobre as bestas de Nen emitidas, elas seguem uma premissa característica totalmente oposta às bestas de Nen conjuradas. As bestas emitidas dependem diretamente da quantidade e do poder da aura do usuário. Temos como exemplo as bestas de Nen do Razor no arco de Grid Island. Após conjurar as suas bestas de Nen, o Razor tem um bom time feito da sua própria aura, porém com a distribuição em muitos indivíduos ele tem uma certa limitação de força e velocidade, algo que muda quando o Razor faz a união de duas ou mais bestas de Nen. Quando isso acontece, a aura dividida se une novamente e a besta de Nen em questão fica mais forte e rápida. Outra coisa que difere claramente as bestas de Nen conjuradas das emitidas é que na maioria esmagadora dos casos, as bestas de Nen emitidas não têm autonomia própria e dependem da manipulação para cumprir determinadas tarefas. É possível programar as bestas de Nen emitidas a fazer tarefas simples,
e também é possível programá-las para permanecer ativas após o usuário que as ativou ficar inconsciente, por exemplo. Entretanto, sem manipulação direta, essas bestas de NEM não podem fazer nada além da programação inicial, diferente das bestas de NEM conjuradas, que podem, em determinados casos, tomar decisões automatizadas de acordo com as circunstâncias presentes. Ao contrário das conjurações, as bestas de NEM emitidas são feitas totalmente de aura e são naturalmente invisíveis a não usuários de NEM. Como as bestas de NEM emitidas são feitas em sua totalidade de aura, é possível usar o NEM de transmutação para dar uma forma física tangível. Um bom exemplo desse tipo de uso de bestas de NEM são as habilidades do Xenozode, onde ele pode usar uma cabeça de dragão emitindo e manipulando o seu NEM e usando o princípio da transmutação para dar um aspecto tangível, podendo segurar pessoas com a sua aura ou podendo criar um dragão que pode transportar pessoas em grandes distâncias. Também existem casos de que alguns usuários de bestas de NEM emitidas usam objetos para dar um aspecto real às suas bestas de NEM, como Totino, que usava uma espécie de balões feitos sob medida. Esses balões eram cheios da aura de Totino, que os controlava de uma curta distância. Morel também faz algo semelhante. Ao invés de controlar um objeto, ele controla a própria fumaça. Para dar um comando mais complexo às suas tropas, o Morel prepara previamente o núcleo de NEM com comandos que ele deseja e cria uma besta de NEM de fumaça em volta do núcleo. Porém, diferente de bestas de NEM que usam objetos como Totino e as bestas de NEM que usam transmutação como as de Xeno e Razor, as bestas de NEM de Morel se desfazem quando são tocadas, por serem fumaça, semelhante aos clones da sombra de Naruto. Com base em todos os dados que eu já apresentei, fica bem evidente que os usuários de manipulação, emissão e conjuração têm mais proficiência no uso das bestas de NEM. Temos que fazer uma ressalva para a especialização, que tem confirmadamente uma facilidade de desenvolver qualquer categoria de NEM. E alguns especialistas, como a Pitou e a Neonostrade, usaram bestas de NEM durante a obra. No geral, todas as categorias podem usar bestas de NEM. Isso porque as categorias que têm mais facilidade de utilizar esse subtipo de NEM são vizinhas tanto de reforço quanto de transmutação. Porém, os fortificadores e transmutadores vão ter mais dificuldade de usar esse subtipo. Indo na contramão da ideia de que os fortificadores têm mais dificuldades de criar bestas de NEM, temos a habilidade do Netero, que é uma besta de NEM. E pelas características citadas no vídeo, se encaixa em uma besta de NEM emitida. Ela é uma besta de NEM que depende do controle do Nétero. A cada ação do Nétero, a estátua faz um movimento específico, ao contrário das bestas de NEM conjuradas que têm autonomia após a sua ativação. Além disso, como o Nétero é um fortificador, tem como classe vizinha emissão, o que o ajudaria na eficiência absurda que o Nétero demonstra com a estátua como sua habilidade principal. E para além disso, temos a ideia de que a estátua do Nétero reflete o seu estado de espírito, sendo uma emissão perfeita da iluminação que um dia ele alcançou. Por último, eu quero fazer uma observação sobre o arco atual. O arco da Guerra de Sucessão está atualmente dando um maior destaque às bestas de NEM, onde acontece uma espécie de Battle Royale entre os príncipes de Kakin e cada um deles recebeu uma besta de NEM. Essas bestas de NEM em questão não são frutos de uma habilidade ou capacidade dos próprios príncipes, e sim de um ritual que foi realizado antes do navio a qual os príncipes estão partir para o continente negro. Todas as 15 bestas de NEM introduzidas neste arco são conjuradas e do tipo Parasita. O NEM Parasita é um subtipo de NEM. Esse subtipo é classificado por uma habilidade que é introduzida no corpo de outras pessoas e suga a aura de forma forçosa para ser usada. No caso da Guerra dos Príncipes, inicialmente foi colocado um ovo de NEM na boca de cada um dos príncipes e a partir da aura de cada um nasceu uma besta de NEM que está ligada a eles até o dia de suas respectivas mortes. E essas bestas de NEM recebidas não são do conhecimento dos príncipes, mesmo que alguns deles saibam usar o NEM. Porém, como cada um dos príncipes tem vários guarda-costas que sabem usar o NEM, os príncipes acabaram tomando conhecimento dessas criaturas que os protegem. As bestas de NEM da Guerra de Sucessão são conjuradas e elas se encaixam perfeitamente no tipo de besta de NEM que tem autonomia e ciência do ambiente. Além disso, cada uma delas tem suas próprias habilidades, que são alimentadas pela aura de cada príncipe. Por essas bestas serem do tipo Parasita, elas não recebem apenas a aura dos hospedeiros, mas também conseguem sentir as suas emoções. Essas emoções conseguem afetar diretamente as bestas de NEM a tomarem determinadas ações, como a besta de NEM do 10º príncipe, que após sentir a angústia do príncipe por perder sua irmã, colocou ele e a sua mãe em uma dimensão totalmente à parte do navio baleia para proteção de ambos. O intuito do rei de Kakin em dar uma besta de NEM a cada um dos seus filhos
provavelmente era equilibrar até certo ponto a guerra de sucessão para que, de fato, o mais forte e capaz príncipe se torne o rei de Kakin posteriormente. Como essas bestas de Nen são do tipo parasita, elas não seguem ordem dos seus hospedeiros, mas ainda agem de forma a protegê-los. Em geral, existem duas regras que já foram explicadas na obra em relação às bestas de Nen guardiãs, que são assim como elas são chamadas. As bestas de Nen guardiãs sempre vão proteger os hospedeiros, e uma besta de Nen guardiã não pode atacar nenhum príncipe diretamente ou outra besta de Nen guardiã, ou seja, não vai acontecer um duelo entre duas bestas de Nen guardiãs, porque elas não podem se atacar e uma besta de Nen guardiã não pode atacar diretamente um príncipe. Como essas bestas parasitárias se alimentam da aura dos príncipes, se por acaso um príncipe entrar em estado de Zetsu, a besta desaparece momentaneamente. E caso uma besta de um dos príncipes agir de forma ofensiva contra alguém e seu hospedeiro não for um usuário de Nen, esse príncipe vai ficar extremamente cansado. Cada uma das bestas tem uma aparência, uma classe de Nen e um tipo de habilidade que vai de manipulação direta, indireta, contra-ataque, conjunto, suporte e muito mais. Eu pretendo trazer em breve um vídeo explicando cada habilidade dos 14 príncipes de Kakin e as habilidades das bestas de Nen. Não sei se vai ser num vídeo só ou se vai ser em vídeos separados. Mas se você tem interesse nesse tema e gostou do vídeo, fica de olho no canal que em breve teremos mais esse conteúdo aqui disponível. E por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos de Hunter x Hunter. Tudo de melhor para vocês e até o próximo vídeo.